E aí, seus calvos, como é que vocês estão? Hoje estava navegando aqui pelo YouTubezinho e apareceu um vídeo que pode ser interessante para gente conversar. É um vídeo do Eugene Thiel, se eu não me engano, ele é australiano. Ainda não assisti esse vídeo, queria ver aqui com vocês em primeira mão para mostrar minha reação. Bora conversar aí sobre o uso de esteroides de hoje em dia. É isso aí, pode ser que dê uma polêmicazinha. Você aí, acha que já normalizou demais? Acha que é isso mesmo, cada um faz o que quiser e o problema é seu? Bora trocar essa ideia. Segue aí e bora ver o vídeo. It seems like everybody is using steroids, and we need to talk about it. I've Parece avoided this mesmo, topic concordo. specifically for several years, but that ends today. Because I'm seeing more and more young kids in their early 20s, not even in their 20s, even teenagers, who aren't just talking about steroids or using them and taking them, but it's gone to a point beyond honesty, transparency, and openness, and now it's a lot more about the glorification, the promotion, the endorsement of steroid use by the. Ó, galera, queria dar uma pausa aqui porque eu acho que realmente já se perdeu um pouco nesse sentido aí que ele tá explorando mesmo. Tipo assim, já passou do ponto em que é simplesmente as pessoas serem honestas quanto ao uso, porque realmente tinha aquela polêmica de falar assim, tipo, ah, porque se a pessoa não fala que ela usa, o pessoal começa a criar uma expectativa assim completamente irreal. Então essa parte da transparência, de fato, é algo que tem que ser levado em consideração, de fato é algo que não dá também para ficar só no escondido e as pessoas ficarem criando essas expectativas assim surreais em cima de físicos que realmente só daria para alcançar utilizando aí o suco, mas já chegou num ponto em que de fato parece que a moeda inverteu, né? Parece que hoje em dia o legal é estar tomando suco, parece que o descolado, digamos assim, é realmente estar fazendo uso e não só isso, como falando por aí. Então, eu acho que realmente já se perdeu um pouquinho de mão aí, mas vamos dar sequência agora nessa. These people upon millions of impressionable young people. It's been the best thing in the world, honestly. I Aí, ó. have no regrets, no complaints. More girls, more attention, got bigger. I'm not going to sit here and tell. Exato, esse tipo de pensamento aí fica muito complicado, porque você já deve ter visto aí também casos de pessoas cada vez mais novas usando, e muito provavelmente foram justamente por influência de ver pessoas falando exatamente esse tipo de coisa, que tipo assim, foi a melhor coisa que fez na vida, que a partir daí começou a receber a atenção de todo mundo, começou a conseguir mais garotas, conseguiu, enfim, fazer a vida em cima dessa questão, né? Tell you all about the dangers and side effects of steroids because you don't need me for that. What I'm going to do today is tell you some of the lessons that I wish that I'd been told in my early 20s or my late teenage years. Because you might find this a little bit hard to believe, but I'm Vamos not ver. anti-steroid use. I think there are plenty of people out there who can justify the use of steroids and Justo, who acho bem might be justo. doing it for what you could call the right reasons. So let's talk about this. In my opinion, what do I think makes somebody a good candidate for steroid use? Let's Razões certas, aí realmente vai deixar aí aberto o que é certo, o que é errado. Realmente acho que cada um é responsável pelas suas atitudes, pela sua vida. Então não é essa questão, tipo assim, eu não tô falando que se você toma você tá errado, ou se você não toma você está certo. Essa aqui não é de fato a questão aqui. A questão é só que realmente, de maneira geral, parece que a parada se perdeu um pouco e parece que se tornou muito legal a questão tipo do suco. Mas é discutível ainda se de fato tem razões certas, razões erradas, não é bem esse o ponto, vamos seguir. start by comparing Alex Eubank, who up until very recently was a lifetime Acompanho o athlete, Alex with também. Sam Sulek. Both these Sam guys are Sulek 23, também. 24 years old. They've been training for a while, and they're both on steroids. Now, Alex says he's going on testosterone replacement therapy. O Alex começou recentemente, tá, galera? Absolutely valid reason to go on testosterone. But when I watched Alex's video all about why he's going on testosterone, there are so many issues with the real reasons why he's decided to take testosterone. I'm going to transform my physique, and all the people talking saying your physique hasn't changed, bulk, whatever. I'm going to take a quarter of the amount of gear that your favorite influencer is probably taking and have a physique they could dream to have. I'm going to take it in a healthy way, and I'm going to take way less. The majority of people abusing it and look better than them. I'm going to say that in a humble way. How much of this really can it be about? Aí fica complicado, porque, tipo assim, primeiro de tudo, essa ideia de que, vou tomar de um jeito saudável, vou tomar de um jeito que seja seguro, é uma ideia muito perigosa, porque, a princípio, se realmente não for feito ali com o acompanhamento de um médico para as pessoas que realmente precisam, de fato, de uma reposição hormonal, por exemplo, passou disso, eu já acho que não existe muito uso seguro, digamos assim. Mas vale ressaltar que eu também não sou nenhum especialista, não sou nada, tô só aqui dando a minha opinião aqui para vocês, então
sintam-se livres para discordar, mas eu acho que é um pensamento muito perigoso esse aí. E principalmente quando a gente considera que o cara tinha um físico incrível, melhor do que 90% da população mundial, assim, fácil. Ele provavelmente cedeu a, não vou dizer nem a tentação, mas cedeu às críticas, na verdade. Porque como as pessoas hoje em dia estão muito exigentes, digamos assim, com o físico, porque normalizou um pouco essa questão aí nas redes sociais, você vê as pessoas com os melhores físicos, nos melhores ângulos, nas melhores dominações, nas peak weeks delas também, né? Então acaba que um cara que tem um shape surreal, na internet ele toma um monte de comentário negativo também, porque está sendo comparado com o 0,1% quando eles estão na sua melhor condição possível, então fica difícil. About your health and your own personal authentic journey when you're closing out the video saying, I'm going to show all of you guys just how jacked I can get and shut up all the doubters, all the haters and just... Esse Toad aqui, que é o cara da esquerda, ele é completamente insano. Ele surgiu na internet, acho que tem pouco tempo, eu pelo menos comecei a ouvir falar dele recentemente. E ele surgiu justamente porque ele começou a treinar, começou a mostrar ele usando, né, as bombas dele, usando outros tipos de substâncias e apostando pra caramba. Então ele, na minha opinião, ficou famoso só pelos motivos errados. Eu nunca vi ele falando nada decente, só vejo ele falando que é justamente... o coach Greg até fala assim que ele cheira creatina, né? Só pra deixar mais tranquilo de falar. Fica apostando o dinheiro dele, e, enfim, complicado. Mas o shape dele aqui tava muito bom mesmo. just look incredible. You're not being authentic to yourself, you're not being authentic to the people who are following you, and that is a significant reason as to why you decided to use steroids. Now, I totally understand and can relate to the pressures of being somebody on social media where you feel this urge to look or perform a certain way, to always be in shape. But testosterone and steroids shouldn't be the crutch that you rely on to be able to do these things when at the same time you're going out partying, you've got no structure to your diet whatsoever, your training is all over the place. There are so many other levers that you could be pulling on with respect to your training, your nutrition, your lifestyle, to be optimizing those things to probably get away with being a lot leaner for a lot longer and feeling a lot better without having to just resort to the easy out. And I'm going to call it the easy out. E é complicado essa questão da internet, porque realmente a cobrança é que você esteja no auge, entre aspas, o tempo inteiro. Então, até, por exemplo, se o cara não for, tipo, de fato um atleta, se ele for só um influencer fitness, que é o caso aí do Alex, eu acho que ele nem se sente confortável em fazer um booking, por exemplo. Eu acho que ele quer sempre estar ali, tipo, seco para conseguir fazer mídias, tipo, dele, tipo, vascularizado, cortado, etc. E aí isso também prejudica o processo, principalmente quando você é natural, depois que você já passou ali pelas suas fases iniciais, né, tipo, dos newbie gains, os ganhos de novato, vai ficando cada vez mais lento. E cada vez mais você vai precisar utilizar outras técnicas, outras estratégias, e aí você crescer sem aumentar o seu BF se torna praticamente impossível, e se não, tipo, extremamente lento, quando você praticamente nem vai conseguir perceber melhorias, a não ser que você pegue e fique anos assim e vá comparar com justamente o seu físico de muito tempo antes. Complicado. Of just taking testosterone. Imagine if I was a diabetic and I had access to some of the drugs like insulin or metformin, which could be prescribed to me to help to manage the diabetic condition. If I know just how bad it would look and just how negligent it would be if I was taking these drugs but refusing to change any aspect of my diet and lifestyle. Yes, the drugs can help, and yes, they will work, but I shouldn't be relying on that just to be able to make up for my shitty lifestyle choices. But let's move on and let's talk now about... Se você não muda seu estilo de vida, você basicamente está só indo para correr os riscos, né? E, enfim, não vai colher todos os benefícios que você poderia. Então, até quando a pessoa decide fazer, muitas vezes acaba fazendo também de maneira completamente irresponsável, e isso aí só piora o problema, né? Não preciso nem falar muito sobre isso. Sam Sulek, on the other hand, who, similar kind of age, I think he's 23 years old, and he's also using steroids, but he's somebody who, you know, I would consider to be a better candidate for steroid use. One thing I noticed straight away is that he doesn't really talk about his steroid use whatsoever. It's very apparent that he does use stuff, but he's not openly saying, hey guys, I take this is what you should do, I go here to get tested, blah, 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 blah. He's just doing what needs to be done as part of his process on his journey to reach his real goal, which is to be a pro bodybuilder. And the reality is, if you want to be a pro bodybuilder like he does on the Mr. Olympia stage in the IFBB, you're going to have to be using steroids. A lot of people get fuss about Sam's steroid use because of his age. You know, he's like 20, 21 years old when he first started blowing up. But if you look at the most popular Mr. Olympia right now, Chris Bumstead, he's only 29 years old. And what many people don't realize is that he turned pro at 21 years old.
And he was competing at Mr. Olympia when he was just 22 years old. Now, I don't know for sure, but how old do you think he was when he first started using steroids? If I had to hazard a guess, Provavelmente he'd 16, probably 17 be anos. around 19, 20 years old at the latest. And the truth is, people taking steroids at these younger ages of like 19, 20, 21 years old is not necessarily a new thing. It's been around, especially in the bodybuilding world, for a very, very, very long time. And this is where, like I said at the start, I'm actually not anti-steroids. And it's not necessarily about the age. I mean, you can definitely make the case that the human brain doesn't reach full maturation until around 25 to 30 years old. You should probably wait until around that point if you were to start using. Eu acho que a idade é um fator crítico, sim. Tipo assim, acho que abaixo de 20 anos deveria ser impensável, apesar de que acontece, apesar de que podem falar assim, ah, mas eu conheço fulano que começou com X anos e não deu nada. É, mas a gente nunca pode pegar as exceções para tentar traçar as decisões, né? A gente tem que pegar mais ou menos a regra, o risco, etc. Então, a questão é, se a pessoa ainda não faz tudo certinho, tudo direito há pelo menos alguns anos, e nesse tudo certinho eu digo todo lifestyle, né? Alimentação, treino, sono, você ter essa disciplina, você inclusive já ter testado, se o seu caso, vou falar que quer tomar por conta tipo, de se tornar profissional ou coisa desse sentido, você tem que competir como natural primeiro. Porque se do nada você compete a primeira vez e acha todo o processo horrível, e pensa assim, tipo, putz, não queria ficar passando por isso aqui várias vezes ao longo da minha vida, você já sabe que talvez não seja para você essa questão. Então, tem que ficar anos já nessa função, ver se realmente é aquilo que você quer, antes de tomar uma decisão que às vezes pode ser, de fato, algo que muda sua vida permanentemente, né? Porque, é claro, né? Não tô falando que a pessoa que, enfim, fez algo um pouco acima de uma reposição hormonal e parou um pouco tempo depois, não é isso que a gente tá falando, né? Estamos falando aqui, tipo, de fato, de um uso grande, de certa forma, né? Minimamente grande. Enfim. Steroids, but in my eyes, it's not necessarily about that. You know, you can live your life and do whatever you want at whatever age you want, but it's more about why do you want to do this? It's not going to be taking steroids because you want to get girls or you want external approval or validation or anything like that. Justo. It's going to be more about asking yourself, what are your true intrinsic motivations? What kind of person do you want to be? Because that's the kind of force that I can really tell is coming out of Sam Sork. He lives, breathes, and loves bodybuilding. He wants to be a bodybuilder and he lives his entire life around becoming that. It's not for anybody else. Engraçado, eu não sei se o Sam Sulek quer competir. Se ele quer competir, pelo menos não é por agora, porque acho que já perguntaram isso pra ele, ele falou que, enfim, não era o que ele fosse fazer por agora, pelo menos. Eu não vejo muito porquê, não. Será que ele tá querendo só chegar na hora que ele sentir que vai de fato atropelar todo mundo? Approval. Sebum is a very, very similar story. He is such a beautiful man, both inside and out, because he's doing things and living his life in a very authentic way. The dark side of this is many people may look at somebody like Sebum or look at somebody like Sam and think, hey, I can achieve that too if I just took some steroids. I made my first $1 million esse in cara é meio take doido. steroids, and then in 6 months I had my dream physique. They see a guy like this Toji kid who's saying, man, I achieved my dream physique in 6 jeito que ele months fala é just by taking complicado. steroids, while I want to take several years to be able to get there. For every person that you've heard about who is using steroids and may even say that steroids are responsible for the successes, there Esse are so Toby aí eu many não acho que ele vai. Não acho que ele vai durar muito tempo nesse lifestyle, não. Se ele persistir dessa maneira, infelizmente, eu não acho que vai durar muito tempo, não. Ele vai ter que ou perceber que é insustentável isso aí, ou talvez ele vá de comes e bebes mais cedo do que ele pensa. hundreds, thousands, millions of people out there who are using and abusing steroids who you've never heard of because they've had so many negative consequences to it. Or if they didn't have any negative side effects, because that does definitely play out as well, they just didn't have the right combination of all the circumstances coming together to allow them to achieve the levels of success that Oh, some of these Larry. other influencers have. So if you're considering steroid use, you know, that is on you, and then you can live your life how you want. I'm not going to tell you one way or the other. But what I can tell you to do is set your expectations appropriately and wisely. Dr. Mark Justíssimo. Ebenthal made that decision for himself recently as well, with his decision to step away from competitive bodybuilding and a lot of the higher drug use that comes with. Esse cara aqui, eu já vi uns vídeos dele falando sobre as sensações que ele tem durante o uso, e eu fico assustado toda vez, porque ele fica. Tem até um vídeo, acho que é meio famoso aí, que o bicho só fala assim: All I feel is rage. Tipo assim, tudo que eu sinto é raiva, né? Tipo assim, é ódio. E ele falando sobre a vontade que ele tinha de abrir pessoas, tipo, abrir a caixa torácica das pessoas e coisas assim que passavam na cabeça dele, que eu fiquei pensando, tipo, velho, isso não tá normal não, cara. Calma, Competitive bodybuilding. vai meditar. He knows the road ahead of him if he was to continue that pursuit and what it's going to cost him, not just in terms of health, but more in terms of the energy, the effort, the time he has to invest into bodybuilding and his physique,
and yes to drugs, and what that means of taking away from with terms of his business. I made that decision myself about 10 years ago now when I decided to step away from bodybuilding. Here I am at 23 years old, and this is when all I cared about for the longest time was bodybuilding. I wanted to be Mr. Olympia. I wanted to be that pro bodybuilder. That had been my target, my goal for a good 7 years up until that point, where I had transformed my entire life to be just engineered towards bodybuilding success. And I can very unarrogantly say that had I continued down that path, I probably could have achieved that within a couple more years. Not Mr. Olympia, but probably would have gotten my pro card. But at that point, I had to really ask myself, hey, you've been doing it for so long. Are you really enjoying this? Is this who you want to continue to be? And what is this costing you in terms of other choices in your lifestyle, whether it's from business, relationships, family, all that kind of stuff? And that is why I decided to walk away from it. I don't want to drag this video on too much longer, but I do want to leave you with not just this cautionary tale around steroids and, hey, don't do steroids, drugs are bad, kids. Instead, I want to tell you one of the most important lessons that I learned in my early 20s, and one that I need to constantly remind myself of every single day. You see, most people are living their life backwards. They think to themselves, if I have that jacked, shredded physique, I will then be able to do the things that I want and then I'll be happy. But the truth is, life kind of works the other way around. You've got to ask yourself, who do you want to be? Because when you identify who you want to be, then that will determine for you what you need to do each day. And when you do those things, that will then allow you to have the things that you really want in terms of happiness, fulfillment, achievement, all those good, happy things. Steroids may or may not play a role in that, but what I really urge you to do is ask yourself, why are you really wanting to do this, if you're considering it, and what are the... Acho que na verdade já deu pra pegar a ideia aqui do vídeo dele, né? E eu devo dizer que eu concordo aqui com tudo que ele falou, tá? Tipo assim, basicamente tudo que ele falou mesmo eu acho que tá dentro aí do que eu já pensava, que de fato, quem sou eu, quem é ele, quem é qualquer pessoa para dizer como que os demais devem viver a vida deles, né? Entretanto, hoje em dia parece que já se tornou algo muito normalizado, algo que se tornou justamente endeusado de certa forma e que às vezes as pessoas não estão pensando muito nos riscos e também não estão considerando se é de fato aquilo que elas querem para a vida delas. Porque não é uma escolha banal, não é tipo assim, eu vou experimentar aqui, ver como é que é e enfim, depois eu vejo. Nem sempre vai ser assim, tá? Tem gente que consegue de fato fazer um teste, digamos assim, e depois, entre aspas, seguir sem muitos problemas. Mas você não pode contar que vai ser assim com você, tá? Então, de fato, é uma questão que você tem que primeiro testar o estilo de vida antes, até para você ver que se você tiver com a sua dieta ajustada, o treino intenso, o sono em dia, e você fizer isso aí por pelo menos uns 2, 3 anos, muito provavelmente você vai ver uma melhora tão boa no seu físico que talvez você pare e pense assim, tipo, opa, nem preciso talvez fazer alguma coisa a mais, porque eu já estou aqui progredindo, já tive aqui uma evolução muito boa nesses últimos 2, 3 anos, se você fizer tudo direitinho desse jeito. E aí você pode até nem ver mais a necessidade, sabe? Então, vale a pena a reflexão. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, qual que é a sua opinião sobre o assunto, se você já foi tentado a utilizar e se de fato você seguiu esse caminho ou se você não resistiu. E fala aí, o que você achou dessa sua escolha, independente de qual foi, se arrependeu, gostaria de ter feito outra coisa. Vamos trocar essa ideia. Vou trazer mais vídeos no futuro aí falando sobre esse e outros assuntos. Deixa aí nos comentários também coisas que você quer ver. E se você chegou até aqui, já deixa aquele likezão, porque se viu o vídeo inteiro é porque você gostou. Aproveita já para se inscrever, para deixar esse canal aqui mais forte. E também, se quiser fortalecer ainda mais, usa aqui os cupons que estão aqui na tela. Max10 Gabu na Max Titanium, BL Gabu na Dr. Peanut, Gabu na Cornedi e Adap Gabu na Adaptogen. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!